cantando o hino nacional socialista, depois de ter falado que o Lula queria voltar à cena do crime, o ladrão queria voltar à cena do crime, você vê que ele não tem nada, gente, ele venderia o Brasil por 30 moedas de prata, esse é o Geraldo Alckmin. Porque essa política brasileira se mostra muito rasa no entendimento da população em relação a, de fato, a própria história, ao que acontece ao seu redor. O Geraldo Alckmin é uma das principais vergonhas da política brasileira, né? Política nacional. Lembra do Alckmin em 2018? Falando do Lula, que o Lula quer voltar à cena do crime, porque todo bandido volta à cena do crime, se referindo ao Petrolão, ao Mensalão. Fez, entre aspas e muitas aspas, oposição ao PT durante décadas. E agora ao lado desse larápio fazendo elogios, cantando hino na Internacional Socialista. Esse cidadão é uma vergonha. São 9h27, mas obviedade, né, Vanessa? Timóteo, a gente precisa compreender, né, que essa classe política que o Alckmin representa, PSD, PSDB, toda essa coligação, um dia foi a tal direita do Brasil. A gente precisa entender isso, né? Lembrar, pelo menos, disso de uma maneira muito forte e muito presente na nossa cabeça. Quantos que hoje são, que foram, né, que se tornaram aí e que são hoje os tais bolsonaristas, já foram entusiastas fortíssimos de figuras da classe do Geraldo Alckmin. Essa é a verdade, né? Da classe do próprio Geraldo Alckmin. É realmente lamentável essa política brasileira como um todo, porque essa política brasileira se mostra muito rasa no entendimento da população em relação a, de fato, a própria história, ao que acontece ao seu redor. Ela é muito rasa, ela é muito mais marqueteira do que consistente, de fato. Então, é por isso que a gente está onde está, né? E, assim, não se assuste, Timóteo, não se assuste se alguém apoiado pelo Geraldo Alckmin, da classe do Geraldo Alckmin, viesse para presidente do Brasil e tivesse o apoio dele e de diversos bolsonaristas juntos. Não se assuste disso, não se assuste com isso, sabe? Eu acho que existe uma classe pequena de intelectuais no Brasil, pequena, e eu digo pequena porque é óbvio que é uma classe muito incipiente, que ainda dá uma certa consistência, né? E foi, inclusive, essa classe que endossou o próprio Bolsonaro aí para ser apoiado por diversas outras pessoas no Brasil. Empresta a sua credibilidade a alguns políticos, porque de fato a gente precisa ter alguma representatividade. Mas infelizmente, Timóteo, o futuro do Brasil vai estar na mão de figura como Alckmin, que hoje está aí ao lado do Lula, dizendo que tem orgulho de estar com ele na trincheira, mas que amanhã vai estar na trincheira com outras figuras, como, por exemplo, o próprio Bolsonaro, como, por exemplo, o próprio Aldo Rebelo, que está sendo apoiado fortemente pelo bolsonarismo e é um comunista clássico, uma pessoa da estirpe do Geraldo Alckmin, e é o que a gente vai ter aqui no Brasil num futuro muito breve, infelizmente. Pablo Sonati, o que você acha, meu querido? Deixa eu fazer uma observação aqui. É o Kim Paim ali no cantinho, ó. Tá vendo? Pior que parece. Aonde? Esse cantinho? Onde você tá falando? Acho que é aquele canto direito? Canto, que ele tava querendo dizer. Não, né? É o prefeito, esse aí é o prefeito lá de Recife, né? Timóteo, o Geraldo Alckmin é um dos seres mais abjetos, mais covardes. Eu não tenho, assim, como falar desse cara. Ele é fraco, ele é vendido. Sabe, não vejo um homem. O que a gente vê num homem? Honra, pelo menos. Moralidade. Ele não tem nada. Ele é uma pessoa assim que, para onde assopra, ele vai, como você disse, cantando o hino nacional socialista, depois de ter falado que o Lula queria voltar à cena do crime, o ladrão queria voltar à cena do crime, você vê que ele não tem nada, gente, ele venderia o Brasil por 30 moedas de prata, esse é o Geraldo Alckmin, ele não tem, o valor dele é muito baixo. Voltando aqui, agora são teorias, né? Mas como eu disse, o PC Siqueira, Celso Daniel, Eduardo Campos, Teori Zavascki e o Alan dos Santos, agora foi o Alan dos Santos que falou que o filho do Alckmin também foi nesse caso, né? Que caiu o avião, deixaram a hélice do avião solta, né? Solta. Parece que não teve uma investigação muito bem feita. E eu pergunto para você, Timóteo, Vanessa, que tem filhos, nossos ouvintes, se
se nem pelo seu filho você muda, se nem com a perda de um filho a pessoa muda, eu acho que não tem mais o que mudar. Não tem. Isso daí já tá condenado e só as trevas pra fazer, que é o lugar desse povo. Porque se eu tivesse no lugar e acontecesse alguma coisa com meus filhos, não tinha mais o que fazer. Era só... Enfim. Mas isso, cara, não tem valor nenhum. Eu não entendo como que passa. São piores que animais. Porque até o animal protege os seus filhos. Esses daí estão nem aí. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.